Muitas coisas que de ontem para hoje repercutiram bastante por conta desse pedido feito pela Comissão de Justiça. É importante ressaltar, primeiramente, que esse pedido não foi feito por mim, foi assinado por mim enquanto presidente da Comissão de Justiça, foi feito também por mim. Esse é um pedido colegiado, onde você tem uma Comissão de Justiça do Conselho Deliberativo composta por pessoas assim, absolutamente capazes, pessoas que são conhecedoras do direito. Isso demandou um estudo bastante aprofundado do embasamento jurídico, para que não agíssemos eventualmente com qualquer tipo de precipitação. É interessante, Lívia, você me fazer essa pergunta. Eu vou até lembrar você de uma situação que você me colocou numa entrevista há 1 ano e pouco atrás, assim que eu assumi a diretoria jurídica do Corinthians, porque essa está sendo uma outra repercussão, de que, poxa, mas assinado por um ex-diretor da gestão atual, isso é muito grave e tal, e você testemunhando o que eu vou dizer agora. Assim que eu assumi, uns 2 ou 3 dias após eu ter assumido a diretoria jurídica do Corinthians, a Jô, na época, né, entrou em contato comigo que o Lívia queria conversar comigo para poder saber quais eram as minhas perspectivas na diretoria jurídica e tudo mais. Lembra dessa conversa? E num determinado momento, quase no finalzinho do nosso bate-papo, você me fez uma pergunta que eu não esqueci, não sei se você se lembra disso. Você me questionou, porque estava no auge do inquérito da Vadibet, você me questionou o seguinte: poxa, mas se existe um conflito entre o Corinthians e as pessoas, como é que você vai resolver isso? E eu dei uma resposta para você tem toda a liberdade de se lembrar, de referendar isso ou não. Eu disse a você, falei, Lívia, eu estou sendo colocado para ser diretor jurídico do CNPJ e não do CPF. Lembra disso? Por que eu estou dizendo isso? Porque isso me coloca numa posição de isenção. Eu já falava isso lá atrás, assim que tinha 2 ou 3 dias de diretoria jurídica, e fiz esse comentário numa entrevista com o UOL. É essa mesma posição que eu mantenho até hoje. Eu olho o Corinthians CNPJ. Se porventura existir um conflito entre o CNPJ do Corinthians e o CPF de alguém, seja lá quem for, eu vou tender ao CNPJ sempre em termos de proteção. Então, até para evitar, e a gente sabendo da responsabilidade que um pedido de afastamento imediato pode gerar, conhecemos as repercussões legais que isso pode decorrer, isso foi debatido pela Comissão de Justiça. Então, analisando o cenário, fomos verificar se existia embasamento para isso, porque hoje o nosso estatuto, como o presidente Comilton já mencionou, é um estatuto que, claro, assim como a lei, o estatuto também não tem como prever todas as situações que podem acontecer. Essa é uma situação de reprovação de contas, de um afastamento imediato, então, que é omissa no nosso estatuto. Então a gente tem que analisar, não havendo solução no estatuto, qual é a solução que eventualmente exista com base na legislação. E foi essa pesquisa que foi feita com muito critério, com muita cautela, analisando diversas leis que existem trabalhando esse assunto, como a Lei Geral do Esporte, o Profut, a Lei Pelé, ainda em artigos que se mantêm vigentes. Ela sofreu algumas alterações pela Lei do Profut, mas algumas disposições daquela Lei Pelé continuam vigentes. Então, efetuando uma interpretação sistemática desse arcabouço legislativo, vamos dizer assim, é que nós concluímos que, sopesando a viabilidade jurídica e legal desse pedido, com as potenciais consequências, o presidente Comilton já anunciou aqui há pouco que, eventualmente, contratos podem começar a ser discutidos, contratos podem ser, eventualmente, anulados. Tudo isso é que, analisando como um todo, fez com que a Comissão de Justiça, então, entrasse com esse requerimento, solicitando o afastamento imediato do presidente. E aqui um adendo muito especial que eu também vi ontem, presidente, alguns equívocos na imprensa, dizendo que o pedido da Comissão de Justiça era para afastar toda a diretoria eleita, ou seja, o presidente Augusto, inclusive o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente. Não é isso, o texto não diz isso. O texto diz e requer o eventual afastamento de diretores que de alguma maneira atuaram em relação à questão das contas do Corinthians. Não é verdade essa interpretação relacionada a afastamento de primeiro vice, segundo vice, daí por diante. Mas, Lívia, respondendo, o embasamento foi todo esse existente na legislação, com muito critério e com o apoio de toda a Comissão de Justiça.